Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito, 365 dias na palavra, lendo a Bíblia diariamente. Hoje, 50º dia, 50 dias lendo fielmente aqui, todos nós juntos, a palavra de Deus. Já convido você, que ainda não faz parte desse propósito, a se aproximar mais de Deus. Venha, participe desse propósito, vamos caminhar juntos, lendo diariamente a palavra de Deus, 15, 20 minutos, uma leitura simples, rápida, porém poderosíssima. Deus falando diariamente aos nossos corações. Amém? Então clique no card acima e comece o propósito a partir do dia 1º. Nada melhor do que começarmos a adquirir esse hábito lendo o livro mais importante que existe para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura dia de hoje, porém antes vamos orar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, conecte-se e fale com o Senhor. Pai querido Deus, louvado seja o teu nome, te adoramos, te exaltamos, porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, vem falar mais uma vez aos nossos corações. Abre, Pai, nosso entendimento para entender aquilo que é a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos seguir para Te agradar. Ó Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, é maravilhoso e grandes coisas tens feito em nossas vidas. Precisamos cada vez mais, ó Deus, estar numa posição de filhos obedientes, filhos que Te agradam, ó Pai, para nós sermos dignos também da Tua misericórdia. Misericórdia é essa, Pai, que mesmo sem não merecer, ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. Então, nos dá, ó Deus, uma percepção de que nós temos que ser firmes, Pai, na Tua presença, que nós precisamos caminhar juntos, ó Deus, segundo a Tua vontade, que nós tenhamos, ó Pai, que está sempre pensando naquilo que é a nossa missão aqui na terra, que é Te adorar, Te servir, sonhando, Pai, sempre com a salvação eterna, porque tudo nessa vida é passageiro e aquilo que nós temos que fazer é ser feliz na Tua presença. Assim oramos e Te agradecemos por mais esta linda oportunidade. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 9. Amém? Levítico, capítulo 9. Arão oferece sacrifícios. Todos encontraram? Começa da seguinte forma. Passaram os 7 dias da ordenação e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado e apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada, e também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturada com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o seu Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até lá o altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou tudo no altar, a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e o ofereceu a Deus, conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs.
Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue, e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou-o ao altar. Queimou a gordura no altar, mais o peito e as coxas direitas dos animais. Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram um grito de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Glória a Deus! Agora dando continuidade, Levítico capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os 2 morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: aos que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram pegar os corpos pelas túnicas que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afaste da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem entrar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estavam vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertencem a vocês e aos seus filhos. Comam isso no lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor deu a vocês a fim de que a oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados, e as ofertas que são completamente queimadas, mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Glória a Deus! Levítico 10 também concluído. Vamos agora para Marcos, livro de Marcos, capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, amém? Jesus em Nazaré, Marcos capítulo 6, todos encontraram, amém?
Começa da seguinte forma: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, aos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que deveria pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs no prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comidas a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaremos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos que tocavam nele ficavam curados. Glória a Deus, irmãos. Que leitura maravilhosa. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta palavra, por esta leitura maravilhosa que foi lida hoje neste dia. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, maravilhoso, poderoso és Tu. Mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua voz. Quão maravilhoso, Pai, é sentir o Senhor falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor continuará fazendo, Deus. Pai, aceita a nossa oração, recebe, Deus, nossas súplicas, sonda os nossos corações e vai de encontro às nossas necessidades. Deus, nós temos muito mais motivos para agradecer ao Senhor do que pedir. Então aqui estamos, Pai, nos prostrando, estamos aqui, Pai, humildemente te agradecendo e pedindo cada vez mais a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Mesmo sem merecermos, ó Pai, o Senhor é maravilhoso, mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. Então nos ensina cada vez mais, Pai, também termos um coração contrito, um coração que se arrepende dos pecados, Pai. Nós aqui, Deus, declaramos cada vez mais que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Por isso te adoramos, te louvamos e te amamos. Amanhã estaremos aqui juntos novamente para ouvir um pouco mais da Tua voz falar aos nossos ouvidos e falar ao nosso coração. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Deixa aqui o seu like nesse vídeo. Não se esqueçam. Compartilhe. Convide mais pessoas para participar desse propósito junto com você. Amém. Fique na paz. Fique com Deus. E até amanhã. Até o próximo vídeo. Amém. Fique com Deus.